Fala galera, tudo bem? Hoje estaremos estudando estatística descritiva, começando por medidas de tendência central. Acompanhando na tela, são medidas de posição que têm como preocupação analisar o que ocorre em torno do centro dos dados e podem ser representadas pela média aritmética, mediana e moda. Elas têm como objetivo resumir de forma mais clara os dados apresentados. Quando nós vemos média aritmética, mediana e moda, estamos falando de estatística descritiva. São médias mais simples, tá ok, de serem calculadas, e elas mostram de maneira simplificada o que ocorre naquele conjunto de dados. Então podemos analisar diversos elementos que estão em torno daquela medida central. Começando pela média aritmética simples, representada por MA, média aritmética, nós temos, seja um conjunto ou uma sequência de números. Representamos da seguinte maneira. Então vemos x1, x2, x3, reticências, xn. Então, são inúmeros, né? Inúmeros posições, números. E nisso, temos que representar usando a fórmula MA é igual x1 mais, x2 mais, x3 mais até xn. Porque pode ser infinitos termos, né? E a somatória deles por quê? Porque como é média, eu preciso somar, dividir por n. N representa o quê? O total de elementos. Repassando, a parte de cima da fórmula representa cada elemento. x1 representa um elemento, x2 representa outro elemento. A parte de baixo, que é o n, representa o total de elementos. Para ficar mais claro, então vamos fazer um exemplo. Uma festa infantil com 20 crianças foi dividida entre 2 monitores. Foi definido a pedido dos pais para separar as crianças com maior e menor idade. Então quer dizer, tem uma festa lá, você tem 2 monitores na festa, aí o papai e a mamãe pediu, olha, um monitor fica com as criancinhas, né, menores e o outro monitor com as criancinhas maiores. Então, como esses monitores fazem matemática, eles usaram a média aritmética. Não pegaram e dividiram as crianças assim, coloca as pequenininhas com as grandonas, separadas. Não, porque às vezes uma criança pode ser mais baixinha, né? Então, quer dizer, ela tem uma idade maior, mas não quer dizer que ela seja maior em estatura. Então, como um bom matemático, ele dividiu as crianças usando média aritmética. E as idades das crianças, né? Vamos ver ali, 10, 3, 4, 8, 5, 2, 5, quer dizer, diversas idades diferentes. Colocando na fórmula, pega MA é igual a somatória de todas as idades. Lembra que nós fizemos lá no exemplo passado, na tela anterior? Colocamos lá x1 mais x2 mais x3. Então quer dizer, agora a mesma coisa lá, 10 mais 3 mais 4. Cada elemento a gente vai somar, vai dividir pelo número quê? De crianças, né? Que é o 20. Olha lá, 20 crianças, é o número total de elementos, são 20 elementos diferentes. Na verdade, usaríamos essa fórmula aqui, que aparece à esquerda, que ali diz o quê? Que a média aritmética é igual à somatória dos elementos, xi, né? O xi é cada elemento, dividido pelo total de elementos. Eu só fiz agora, né? Só trouxe essa imagem agora para ficar um pouco mais simples, né? Para você não se preocupar com ela. Fazendo da maneira mais simples, né? Nós temos MA igual 102, somando todas as idades, dá 102, que vamos dividir por 20. MA igual a 5,1 ano. Então nós temos a média das idades das crianças é de 5 anos de idade. Gente, a gente não vai, né, pegar a criança e fazer assim, ó, quem tem 5,1 anos?
para cima fica da direita, quem tem 5,1 anos fica para a esquerda, então a gente arredonda, né? Aqui nós vamos colocar como 5 anos de idade, tá certo? Então foi dividido em duas turmas, as crianças menores de 5 anos e as crianças maiores de 5 anos, tá legal? Lembrando que o 5, ele está no meio, né? Ele representa que é uma medida central de todas as idades com a média. Ela não é a menor nem a maior, ela está no centro de todas as idades, tá certo? Seguindo, nós temos a mediana, vamos representar com MD. Podemos definir a mediana como uma medida cujo valor está localizado exatamente no centro do rol, ou seja, abaixo da mediana deverão estar 50% dos elementos e acima dela os outros 50% dos elementos. Então, quando a gente está falando de mediana e aparece ali o centro do rol, gente, esse rol é quando nós alinhamos todos os números. Vou explicar. Vamos dar um exemplo. José e Maria têm 6 filhos com idades de 8, 6, 5, 4, 2 e 10 anos. Então vamos lá. Quando se fala centro do rol, nós vamos pegar os números que estão no centro, no total de números que nós temos, no total de elementos, nós vamos pegar os números que estão no centro dessa lista. Nessa lista, o caso são as idades, e podem ver que ela está desordenada, né? O 8, 6, o 5, 4, 2 e 10. Então, primeira coisa, quando se pede o rol, é para alinharmos esses números. Então, nós vamos colocar ele de maneira crescente. Então, temos lá o rol 2, 4, 5, 6, 8 e 10. Nós ordenamos esses números. E o centro do rol são os dois números ali, ó, centrais. Por exemplo, nós temos 6 números. Pegamos ali os dois elementos do meio, que é o n mais 1. É sempre um número mais o outro. Olha lá, o n mais 1. Vai ficar... mediana é igual a n mais 1 dividido por 2. Então, a mediana de n mais 1 dividido por 2 é igual a 5 mais 6, que divide por 2, que são os dois números centrais daquela lista, que é igual a 5,5. A mediana da idade dos filhos de José e Maria é 5,5 anos. Então, quer dizer, gente, que a mediana... você precisa colocar em ordem os elementos e será o número que está no centro daquela lista ordenada, tá certo? No centro do rol. Mas nós temos uma observação aqui. Essa lista era formada por um número par. Havia 6 elementos. Então nós precisamos achar o número que fica entre o terceiro e o quarto elemento. Ele está bem ali no meio, que foi o 5,5. No caso da observação que eu estou fazendo, vamos supor que nós tivéssemos uma outra lista e nós tivéssemos um número ímpar de elementos. Em vez de 6 idades, nós teríamos 7 idades. Então quer dizer que ficaria fácil, porque se eu tenho 7 idades, eu tenho 1, 2, 3, a quarta idade ela já está no centro do rol, porque depois eu vou ter mais 3, tá certo? Então eu não preciso calcular n mais 1. Quando eu tiver um número ímpar de elementos, eu simplesmente vou pegar o elemento que está no centro do rol, tá ok? Não precisa fazer nada, aquela será a mediana. E por último, temos a moda, M-O, moda. Gente, moda é moda mesmo, é igual a roupa que está na moda, é aquilo que você mais vê, que mais comum se tem em comum, tá certo? Então definimos moda como um valor que ocorre com maior frequência. Temos uma tabela aqui, ela está especificando cor dos olhos, e a quantidade aqui em relação a pessoas, tá certo? Vamos lá. Cor dos olhos, castanho, preto, azul e verde. Quantidade, 10 pessoas, castanho,
7 pessoas preto, 2 pessoas azul e 1 pessoa com cor de olho verde. Então a moda está dizendo que é o maior número de pessoas que se repete a cor do olho. Então, por exemplo, qual aqui é a cor do olho que mais pessoas têm? É o 10, né? Então nós temos 10 pessoas com os olhos castanhos. Então quer dizer que essa é a moda dessa tabela, desses dados, tá certo? Temos outro ponto agora. Quando a moda não existe, chamamos a série de amodal. Então quando não existir moda, quer dizer, não vai se repetir um número, uma idade, uma cor de olho, não vai se repetir. Então, por exemplo, é a mesma coisa que nós tivéssemos 4 pessoas, cada pessoa com uma cor de olho diferente. Então, quer dizer, não existe moda ali, é uma série amodal, cada pessoa tem uma cor diferente de olho. Uma outra situação, se existe mais de uma moda, chamamos a série de multimodal. Temos uma tabela aqui, é igualzinha a outra. Cor dos olhos, quantidade de pessoas. Vemos ali que existe a moda, que são os olhos castanhos, ok? Porventura, vamos supor que o preto tivesse também 10 pessoas. Tá vendo ali, ó? Que aparece mais vezes. Quais são, gente? Castanho e preto. Então quer dizer que essa é uma série multimodal. Tá certo? Porque existe mais de uma moda. Tá usando ali, ó, 10 pessoas com os olhos castanhos e 10 pessoas com olhos preto. E apenas 2 com azul e 1 com verde. Então, só para fechar, moda é o maior número de vezes que aparece um determinado elemento. Amodal, quando não existe moda, aparece apenas uma única vez, todos. Não tem como dizer que tem um mais que o outro. E a multimodal, quando tem mais de uma moda, tá certo? Um número que eles são iguais e aparece por mais vezes, tá certo? Gente, espero ter ajudado, tirado algumas dúvidas. Qualquer coisa, deixa uma mensagem, tento colocar mais alguma coisa explicando a matéria. E até a próxima. Curta o canal aí, se inscreva, nos dá uma força para continuar aí com matemática na veia. Falou, até a próxima aula.